Buenas, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós teremos resenha leiga deste livro chamado Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes. Mas antes de darmos continuidade à nossa resenha leiga, eu peço que você se inscreva no canal e curta esse vídeo para ajudar o canal a crescer aqui no YouTube. Antes de mais nada, vamos ao enredo da história. O livro nos traz a história de um personagem chamado Charlie Gordon, um homem que está aí na faixa dos 30 e poucos anos e ele tem uma condição particular. Ele tem o que hoje nós chamamos de deficiência intelectual. Só para contextualizar, pessoal, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1959 e naquela época se usava um termo que hoje é considerado pejorativo, que é o termo retardado, tá? Então esse termo ele foi substituído, digamos assim, por deficiência intelectual. Então a gente conhece esse personagem, ele tem uma vida assim limitada no sentido de entendimento das coisas que acontecem à volta dele, ele não tem lembrança do porquê que os pais dele não veem mais ele, porquê que a irmã mais nova não vê mais ele, não visita ele, e logo no início do livro nós somos apresentados junto com ele a possibilidade dele fazer uma cirurgia revolucionária que deixaria ele mais inteligente. E ele quer ser inteligente, então ele aceita participar dessa cirurgia. Ele faz essa cirurgia, a cirurgia é um sucesso, ele começa a ficar mais inteligente ao ponto de ficar, digamos assim, um gênio. O fato é que à medida que ele vai ficando mais inteligente, algumas lacunas de memória do seu passado, da sua infância, vão vindo à tona. Ele vai conseguindo se lembrar. E não são memórias das mais legais, das mais amorosas. E a gente percebe que ficar inteligente pro Charlie foi tão traumático como ficar naquela condição que ele estava antes. E é interessante esse aspecto porque ele tinha uma vida sofrida, digamos assim, quando ele tinha essa deficiência intelectual. Ele passa a ser inteligente, quase um gênio, e percebe que a vida dele continua em sofrimento. Ele quer, num dado momento da história, reencontrar os pais, reencontrar a irmã. Ele quer, num dado momento da história, tentar entender por que certas coisas aconteceram no passado. E nós vamos acompanhando a vida, né, do Charlie Gordon a partir deste momento. Bom, nesse aspecto, então, está montado o enredo da história. Talvez alguns de vocês perguntem, tá, mas e quem é o Algernon? Algernon é um rato de laboratório que passou pela mesma cirurgia que o Charlie. E o Charlie é apresentado a esse rato, enfim, eles têm um certo convívio, por isso que o livro traz aqui Flores para Algernon. Bom, o que eu achei do livro? Eu percebo que muita gente comenta que esse livro aqui, me fez chorar, fez eu me emocionar, tá? Na minha avaliação, assim, ele não foi tão forte nesse aspecto para mim. Teve um ponto aqui que eu achei sensacional, inclusive o autor aqui, ele foi, assim, muito feliz na construção do personagem, porque o que acontece? Como é que a gente fica sabendo da história do Charlie? O Charlie, ele escreve relatórios de progresso. Então, esse livro é como se o Charlie estivesse contando a história dele para nós, através desses relatórios. E ele começa esses relatórios lá quando ele ainda tem essa deficiência intelectual. E o jeito como ele escreve, você percebe que é de alguém com limitações de escrita, de compreensão. É interessante que o jeito como o autor traz essas palavras que são colocadas pelo Charlie no papel, você lê de forma pausada. O cérebro consegue acompanhar o que está escrito, mas você vai no ritmo do Charlie, como se você estivesse realmente lendo o que o Charlie estivesse escrevendo. Isso eu achei sensacional, parabéns para o autor que conseguiu captar esse detalhe com relação à escrita do personagem. Bom, e o ponto assim que me chamou a atenção e que me tocou, né, e que eu acho assim que foi um grande ensinamento na leitura desse livro, tem uma parte da história, o Charlie ele fala muito nisso, né, depois que ele fica inteligente, ele começa a perceber de que as pessoas não o consideravam um ser humano quando ele tinha deficiência intelectual. Ele era um ser humano antes e as pessoas não compreendiam isso. E aí eu trouxe isso pra minha vida e é verdade, né? Quantas vezes a gente olha pra uma pessoa que tem uma certa condição, uma deficiência intelectual, que tem alguma doença, algum problema, e a primeira coisa que a gente vê nessa pessoa é a doença. A gente dificilmente consegue quebrar as barreiras da doença pra chegar nos sentimentos humanos, pra chegar na consciência de que aquela pessoa é um ser humano. E o Charlie bate muito nessa tecla em vários momentos do livro, né? Ele diz, eu era um ser humano, eu não era um objeto, eu tinha sentimentos, né? Qual é o esforço que a gente faz para enxergar que existe um ser humano por trás de uma condição, de uma doença, enfim. Esse foi um dos pontos que mais me fez pensar na leitura desse livro. Mas assim, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, talvez algumas pessoas vão bater em mim, eu vou dar uma nota 7, para ficar na média. Ele é um livro melancólico, ele começa lá quando o Charlie tem a deficiência intelectual, ele vem no ritmo melancólico, aí ele fica inteligente, a impressão
impressão que a gente tem é que vai ficar mais dinâmico ou que vai ter uma situação diferente, e dada essas memórias que voltam e as condições, os pensamentos críticos que ele tem, a gente percebe que a história continua melancólica, e eu acho, na verdade, que o autor queria isso. Eu acho que a ideia dele é realmente forçar o leitor a tentar entender um pouco o aspecto, né, de um ser humano que vive na condição do Charlie. É um livro interessante, eu acho que é um livro que vale a pena a leitura, pela questão essa de trazer essa reflexão. Pois bem, pessoal, essa foi a resenha leiga do livro Flores para Algernon, do autor Daniel Keyes. Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.